A gente também olha aqui, do ponto de vista da medicina germânica, para filhos que não vieram, então perdas, a gente também olha para isso, perdas no sistema familiar e principalmente um conflito de identidade. Seja bem-vindo a esse canal, hoje para falar de um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês vão curtir bastante: as causas ocultas dos sintomas e doenças. E para conversar com a gente, eu convidei o terapeuta integrativo Everton Araújo, que vai tirar todas as dúvidas. Everton faz sucesso na internet e também nos seus atendimentos, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo como terapeuta integrativo, e a gente vai entender todo esse encaixe, toda essa integração do trabalho do Everton. Conhecido também, Carol Capel sempre cita o Everton pelo trabalho, além disso também outros amigos de São Paulo que já conhecem o Everton pelo seu trabalho. Everton, seja bem-vindo aqui em nosso canal. Frank, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas honras, estou bastante feliz de estar aqui. Olha só, mais de 2.000 atendimentos, isso que eu encontrei ali nas informações do site, mas provavelmente ali já deve estar desatualizado. Porque o cara, ele não para. A agenda dele, por exemplo, para a gente conversar com ele, já foi marcada uma das primeiras e foi um tempo exatamente por ter essa agenda bastante apertadinha. Ele tem a formação anterior também em fisioterapia e Everton, eu queria entender um pouquinho mais de você. Como foi que você adentrou nesse mundo das terapias integrativas? Como foi que começou a sua história antes da gente ir para as causas também dos sintomas e doenças? Por favor. Legal, Frank. Então, como eu falei, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui, compartilhar um pouco dessa história que começou especificamente com uma grande adversidade. Quando um professor me desafiou, quando eu dizia que eu tratava o joelho de um paciente, eu lembro que ele não era idoso, mas eu tratava o joelho dele, e eu percebia que quando ele estava um pouco mais desanimado, um pouco mais triste, quando ele comentava algumas questões familiares com seus filhos, o joelho dele, milagrosamente, doía mais ou menos. Então era muito baseado, não nos protocolos que eu seguia, mas sim no estado emocional dele, e eu fui questionar esse professor. Falei, professor, será que não tem alguma coisa a mais? Eu sigo os protocolos, eu faço, e quando esse paciente ele chega um pouco mais triste, tem influência na dor no joelho dele. E aí esse professor, ele me desafiou, na verdade ele debochou de mim, na frente da sala, e disse, não viaja, você está viajando, segue os protocolos e não inventa. E aí naquela hora eu lembro que eu respirei fundo, alguns colegas deram uma certa risada, meio sem graça, e aí internamente eu falei, eu vou te provar que você está errado, eu vou te provar que tem algo a mais. Por muito tempo, a minha motivação, Frank, foi provar para ele que ele estava errado. Com isso eu já puxo o comentário que eu faço muito para os meus pacientes, que é, a raiva tem muita potência. Você tem raiva de alguma coisa, ela te traz muita força, ela te traz potência pra caramba. Então tem gente que funciona também com, não é só, mas também com esse mecanismo. E eu funcionei muito nesse começo. Isso foi em 2007, eu estava saindo da faculdade. Na verdade, eu estava saindo da pós-graduação. A faculdade eu já tinha. E aí, esse professor, ele morreu em 2011, 2012. E eu lembro que eu fui ao funeral dele, ele foi cremado, e eu fiz um baita de um movimento de gratidão por ele ali, por ele ter me desafiado. Não tinha raiva, não tinha nada. Cara, foi você ter me desafiado que despertou algo dentro de mim, dizendo, você está errado, eu vou provar. E ali, em 2012, eu já tinha encontrado outros meios de falar, existe algo além do que só um joelho. Existem influências sobre esse joelho, que não é o menisco, não é o cruzado lateral, não é o colateral medial, não são a estrutura física, e sim uma estrutura psíquica, que também está envolvida nessa relação do joelho. Então ali eu fiz uma grande honra para ele e ali eu continuei. E o que é a medicina germânica? Para quem não conhece e entender um pouquinho, você poderia explicar, Everton? Medicina germânica, ela é uma medicina criada por um médico, que também foi físico, também foi teólogo, meados dos anos 80, que nasce depois de um baita de um trauma. Ele perdeu o filho dele, Dr. Hammer, ele perde o filho dele por uma bala perdida, na Itália, depois de 19 cirurgias, o filho dele morre, e ele desenvolve um tumor no testículo ao mesmo tempo
que a esposa dele desenvolveu um tumor de mama. Então, ele se dizia uma pessoa muito saudável, ele se dizia uma pessoa bem com ele mesmo, só que não haveria nenhuma explicação a ponto de falar por que meu corpo fez isso, né? Se não fosse o trauma que ele viveu com o Dirk, que era o nome do filho dele. Através dali, ele começou a descobrir e fazer algumas investigações, sempre parte de uma investigação primeiro. Passou a investigar nos casos que ele tinha se não haveria algumas situações traumáticas, de uma maneira bem empírica. Então, ele era médico, ele fazia anamnese, pegava as informações do paciente, e nessa ele começou a fazer as possíveis correlações, as hipóteses, começou a levantar hipóteses naquela época. E ele tinha acesso à ressonância magnética, à tomografia. Então, ele pegava essa pessoa que chegava, por exemplo, com um problema de estômago, buscava na história dela se tinha algum evento traumático e fazia uma tomografia. Ali ele começou a correlacionar o que ele via na tomografia com o que se apresentava na parte clínica do paciente. Então, através desse movimento, depois de 70 mil tomografias, ele trouxe como se fosse um mapa. Um mapa que não substitui o que a medicina tradicional faz, mas complementa. Porque aquele joelho do paciente tinha uma variação, não era só uma variação de temperatura, por causa da cirurgia, por causa do corte, por causa da cicatriz. Tinha um estado emocional que influenciava. E muita gente ainda não acredita nisso, Frank, muita gente. Mas o exemplo que o mais clássico que eu dou é, se você não acredita, por que é que algumas pessoas ficam vermelhas quando estão com vergonha, por exemplo. É o começo. Boa. Você tá com vergonha, você ficou vermelho. Qual é o efeito físico disso? Veio daqui, veio de um estado emocional. Estado emocional é um eixo, né? E quais são os princípios básicos, Everton, da medicina germânica? O Dr. Hammer, ele fez um traço entre a psique, o cérebro e o corpo físico. Hoje, a gente não precisa trazer um exame de tomografia para o consultório, inclusive eu estou no meu consultório aqui em São Paulo, trazer um exame de tomografia para o consultório para saber qual foi a percepção no momento do trauma da pessoa. Algumas pessoas dizem, nossa, mas isso é muito engessado. É claro que, de certo modo, pode soar engessado, mas se eu consigo entrar no seu mapa de mundo, Frank, eu consigo entender como você pensa através daquilo que você sente, através do sintoma ou da doença que você tem. Por exemplo, esse tiozinho do joelho, quando a gente olha para a questão do joelho, não precisa fazer tomografia para entender qual foi a parte do cérebro que é correspondente àquilo e qual foi a percepção dele. Que o Hammer fez esse mapa. Então eu sei que esse homem, possivelmente naquela situação, além da cirurgia que o levou para o consultório da fisioterapia, lá em meados de 2007, ele também tem uma situação emocional de muita impotência, de muita incapacidade, de submissão, que é o contexto do joelho. Às vezes até um trauma de direção, eu não sei para que caminho eu sigo, eu não sei se eu largo da minha esposa, se eu fico com a minha amante, eu não sei se eu largo a minha sociedade para viver de coco, vender coco e pulseirinha na praia. Então, traumas de direção também tem essa relação. Então, através desse mapa mente, entende ali como mente, psique, a maneira como a gente percebe o mundo, cérebro e corpo. Esses são os três pontos, a tríade, que o Hammer coloca dentro da medicina germânica, com algumas leis que ele mesmo traçou, que são 5. Quais são as diferenças, no caso? Você falou aí que ajuda, né? Está para complementar a medicina convencional. Então, qual é a diferença entre as duas, já que elas se encaixam e pode ajudar, inclusive, dentro de um tratamento mais convencional? Vou te dar muitos exemplos práticos aqui, tá? Eu atendo muito e através da história dos pacientes, é onde eu consigo desenvolver exemplos que são mais palpáveis. Lembro de uma moça chamada Vanessa, ela foi ao meu consultório, ela nasceu no dia do meu aniversário, 13 de fevereiro de 86, com um diagnóstico de câncer de mama do tipo ductal, então do tipo ducto, não era glândula esquerda. Dentro daquele contexto, ela disse, eu vou começar minha quimio amanhã. Então eu vim aqui para me tratar, para que eu consiga enfrentar melhor esse momento e saia melhor dele, porque eu tenho plena convicção da minha cura. Falei, ok. O tratamento dela já estava traçado pelo médico. Ela ia fazer a quimio, ela já estava decidida, ela estava segura daquilo.
Inclusive, a segurança é uma coisa importante, porque se você tem medo, é melhor você ir para aquilo que te dá segurança. Porque o medo, ele te traz uma série de fatores emocionais que são muito prejudiciais. Então, quando ela foi para a cirurgia, nós entendemos ali que ela tinha percebido uma traição do marido. Não a traição convencional, meu marido saiu com outra. Mas a traição como aquilo que a própria palavra diz, que é um descombinado. Um relacionamento aberto, se ele for combinado, ele não é traição. Agora, se for um relacionamento monogâmico e uma das pessoas descumpre o trato, isso é traição. Então, a traição traz muito o contexto de descombinado. Na ocasião dela, nós encontramos, através da medicina germânica, uma situação onde ela se sentiu traída pelo marido, porque o marido tomou uma decisão sem comunicá-la. E era uma decisão que eles tinham combinado que iam tomar juntos, que era a compra de um apartamento. Então, ele foi lá, na boa intenção de fazer uma surpresa para ela, mas ela, a percepção dela foi, você me traiu. Caramba. E isso foi traumático para ela, ela não esperava por isso. Isso se encaixa na primeira lei do Hammer, que é a lei do trauma. Tem que ser inesperado. De maneira inesperada, ela desenvolveu aquilo. E ela não chegou contando sobre isso. Ela chegou contando que ela tinha um câncer de mama. A nossa investigação através dos sintomas segue por essa tríade. Bom, se ela tem um câncer de mama esquerda do tipo ductal, tem um contexto específico ali que eu vou para trás para entender como e quando ela percebeu o contexto que envolve essa região. Que é um contexto de separação, é um contexto de traição, é um contexto de descombinado. Então a gente tem algumas hipóteses, eu vou para esse lugar, e ela falou, nossa, eu não achei que aquilo refletiria na minha causa da doença, por exemplo. Aí eu disse a ela, não é só isso, Vanessa, é também isso. Por isso que eu digo que as duas medicinas podem se complementar. Quando ela saiu do consultório, ela falou, eu tenho mais certeza ainda da minha cura, eu sei que eu vou ficar bem, e isso daqui vai me ajudar muito no processo da quimioterapia, que eu sei que meu cabelo vai cair, eu vou ficar com a parte estética comprometida, mas eu vou passar por isso e eu vou me superar por isso. E aí a gente criou algumas tarefas, alguns meios, para que ela se fortalecesse depois de ter ressignificado esse trauma no processo da quimioterapia, e assim ela seguiu, tá? Vamos falar assim, vivona até hoje, curtindo a vida, morando na Califórnia, passeando, e se divertindo também com isso. É possível uma complementar a outra, porque eu não sou o tipo de cara, Frank, que defende que é só isso. Cara, é minimizar o ser humano num nível muito pequeno para falar que é só isso. Mas também isso. E se fizer sentido para as pessoas olharem para essa abordagem também, beleza, vamos nessa. Então vamos olhar para cá e você vai amanhã começar a sua quimioterapia. Vamos seguir. Então é possível conciliar as duas. Você falou de algo aí no início, que são as 5 leis, né, biológicas também da medicina germânica. Você poderia explicar o que é isso? Quais são essas leis? Para a gente trabalhar com a medicina germânica, um dos pontos principais é entender qual é o momento do trauma. E esse trauma ele se divide em 3 partes. Ele tem que ser vivido sozinho, isso significa... Se chegar uma mensagem no meu telefone agora dizendo que meu filho fraturou a cervical, Deus me livre isso, na escola, você não vai sentir esse impacto porque eu recebi no meu telefone. Então é a minha percepção. Então, ele tem que ser vivido sozinho, ele tem que ser um contexto negativo. Então, o trauma ele tem um contexto que ele não é bom e ele tem que ser inesperado. Meu filho está na escola agora, eu não espero que ele quebre nada lá. Mas pode acontecer. E se acontecer de maneira inesperada. Então, quando a gente entende um sintoma, a gente vai atrás desse lugar. Quando foi o tiozinho do joelho? Que você percebeu uma grande submissão com um contexto que foi muito inesperado. Pois, eu tomei um rombo na empresa e me senti diminuído pelo meu sócio, depois que eu descobri que ele tinha me roubado, por exemplo. Essa terapia ela vai para um lugar que as pessoas pouco consideram, né? E essa é a primeira lei. A segunda lei, ela está muito relacionada com ou eu estou vivendo o meu trauma, então até encontrar meu filho, até eu pegá-lo no colo e socorrê-lo, eu vou entrar numa situação de drama. Nessa hora eu não vou ter fome, não vou ter febre, eu consigo correr muito mais do que eu correria se eu pensasse para correr, porque é um sistema de luta ou fuga. Se eu estou vivendo. Beleza, passou o trauma, passou aquele contexto do trauma,
meu corpo vai entrar numa fase de cura. Então tem duas fases, essa é a segunda lei. Ou você vive, ou você tenta se curar de alguma fase ativa, que eu estive vivendo um conflito emocional. Terceira lei é a lei onde cada tecido, cada parte do corpo se comporta de uma determinada maneira. Isso vem muito da nossa embriologia, da formação dos nossos tecidos. Primeiro forma uma coisa, depois forma outra. Então a gente vem numa parte muito mais vital, é onde desenvolvem as 4 percepções que o ser humano tem. Ou eu percebo o mundo com vitalidade ou a falta dela, ou eu percebo o mundo com proteção ou falta de proteção, ou eu percebo o mundo com capacidade ou incapacidade de autodesvalorização, e eu também desenvolvo o meu olhar sobre contatos e separações, da qual desejei ou não desejei. Então essas percepções, elas vêm da maneira como o nosso corpo se desenvolve com a embriologia. Não é uma invenção, existe uma ordem dos tecidos serem desenvolvidos. Cada percepção tem uma percepção diferente. Se eu falar, Frank, pensa num cachorro, é quase certeza que o nosso cachorro vai ser diferente, a não ser que a gente pensou no Scooby-Doo. E ainda assim a gente pode escrever o Scooby-Doo de maneira diferente. Porque o comando é o mesmo, mas as percepções são diferentes. Foi o que aconteceu com o Hammer. Quando ele teve o trauma, ele percebeu de uma forma. Por ser homem, por ter uma percepção diferente da esposa dele, que é mulher, e teve um câncer de mama, e ele no testículo. Essa é a terceira lei. A quarta lei fala-se muito sobre como se comportam os micróbios, os micro-organismos. A gente tem muito medo de bactéria, tem muito medo de micróbio, mas a gente chegou até aqui também por conta deles. Inclusive, num determinado momento onde o mundo acabou, e o mundo já acabou 6 vezes, mas a natureza dá um jeito de se reinventar, numa das grandes catástrofes mundiais onde a vida foi ceifada na Terra, e nem era vida humana ainda, a vida recomeça através dos fungos. Morre-se muitas pessoas, mas dentro da morte também há vida. É só olhar para o fungo. É possível viver além da morte? Sim. Deixa uma banana na geladeira, deixa uma banana lá mofar para você ver se o fungo é um elemento vivo, dentro da morte. Então os micróbios, as bactérias foram considerados uma coisa muito danosa para nós, e a ponto de desenvolver os antibióticos que têm a sua função. Mas será que matar tudo, assim como acontece na químio, por exemplo, será que matar tudo, ou boa parte disso, é um caminho? É só para a gente pensar, não é para questionar. E a quinta lei é a lei do cada tecido tem um sentido biológico. Se a minha tireoide, se eu passo por um grande processo de impotência, onde eu me senti extremamente impotente, pode ser inclusive nessa questão do meu filho, a mesma situação, só que percebido de uma outra maneira. Ao invés de eu perceber que eu posso me separar dele, talvez eu perceba caramba, eu não vou conseguir chegar a tempo de socorrê-lo. Pode desenvolver uma grande impotência, e tempo tem muito a ver com tireoide. Aí eu posso desenvolver um quadro de hipotireoidismo, que se eu fizer o exame na parte onde de fato eu estou me recuperando desse trauma, pode ser que eu fique no remédio para o resto da vida. Então eu preciso olhar, o tecido se comporta de acordo com aquilo que a gente tem. A tireoide regula a velocidade da nossa célula, o alto funcionamento ou o baixo funcionamento. Se eu tenho pressa, talvez eu esteja precisando de um pouco mais de potência. Talvez o meu problema de tireoide não é só por conta que é um Hashimoto, que é genético. Cara, talvez você também tenha passado por situações de impotência, mas talvez nunca tenha olhado para isso. E isso pode contribuir para que você viva melhor. Dá para voltar a ter uma quantidade de hormônios naturalmente? Já aconteceu e também não aconteceu. Mas o fato de não acontecer também pode fazer com que a pessoa deixe de ver impotência em outras áreas da vida. Porque é uma percepção. Você percebe o mundo de uma determinada maneira e eu de outra. Se isso não for trabalhado, talvez toda vez que minha esposa não me responder no WhatsApp em 15 minutos, eu posso perceber aquilo como um abandono. Se lá atrás eu tenho uma ferida de abandono aberta. Então sempre há uma possibilidade da gente desenvolver autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, também através dos sintomas e das doenças que nós temos. Literalmente é integrar, né? Você falando aí, já que o nosso tema é a causa oculta dos sintomas e doenças, então
toda doença, todo sintoma, ele tem uma causa. Então, o que a medicina germânica faz é mexer em questões lá atrás, no gerador de tudo isso. É bem isso, Everton? Geralmente é quem disparou, né? Que E é disparou. onde a gente não está olhando. Sim. Porque, por exemplo, uma moça veio da Austrália e disse assim, então, faz uma semana que eu estou aqui, minha garganta não consigo nem tomar água. E ela tinha um pouco de conhecimento dessa linguagem mais emocional, e ela disse, eu tenho certeza que é porque eu tenho algo a falar para minha mãe. Só que pela leitura do sintoma, por ela fazer um sintoma, eu disse a ela, talvez não seja algo que você tenha a falar, mas sim algo que você falou com ela. E aí ela fez. Pum! Então a fase do sintoma também muda drasticamente para onde você vai olhar. Pô, será que eu tenho algo a falar com minha mãe? E aí eu sinalizei para ela, você talvez tenha falado algo para sua mãe. E aí mudou, ela disse, realmente, quando eu voltei, eu me expressei para ela, isso. Mas meu corpo não se cura. Então a gente foi para uma outra fase de entender por que tanto tempo nessa amidalite. Era para durar menos. Mas tinham outras questões envolvidas que a gente também olhou. Mas através do sintoma, a gente vai entender qual é a linguagem que a gente deve usar. Justamente por isso. Eu tenho uma amidalite, talvez eu tenha algo a falar com minha mãe. Não, você falou. O que foi que você falou que te trouxe uma situação de, ufa, consegui de fato me expressar com ela. E aí ela encontrou muito rapidamente. Já tinha um pouco mais de conhecimento nisso. Você falou aí, né, dessa questão da integração, e então esses conflitos emocionais e traumas são tratados com esse conhecimento da medicina germânica. Existe outros tipos de técnicas que acrescentam junto a esse, Everton, que a partir disso consiga trazer um sustento emocional? Como é que é feito esse trabalho? Eu acho que são duas perguntas em uma. Vamos responder a primeira. Então, a primeira pergunta é como é feito esse processo? Sim. Através da leitura do sintoma, através do conhecimento prévio em relação à medicina, eu consigo te dar um panorama de qual é a percepção que a pessoa teve. Você falar para mim qualquer parte do seu corpo hoje, eu vou saber dizer de imediato, porque tudo isso está há mais de 10 anos sendo repetido todos os dias na minha cabeça. E foi assim que eu fazia no começo, quando eu não sabia. Eu andava com o iPad embaixo do braço, com todas as minhas anotações. Fulano morreu de infarto. Bom, deixa eu abrir aqui e olhar que tipo de infarto, qual é o conflito emocional. Eu fazia isso. Assim como um bom louco de conhecimento e sedento por isso. Então, a gente olha, através do conhecimento prévio dessa medicina, a gente consegue entender qual é a possível percepção de trauma que essa pessoa teve. Às vezes ela está achando que o problema de ronco que ela tem é somente porque ela está gorda. Mas talvez não. Talvez ela está se sentindo extremamente oprimida no trabalho. Talvez ela está sentindo uma baita sobrecarga dentro de casa por ter que fazer multitarefas. Isso também leva ao ronco, por exemplo. Então, através da percepção que a gente conhece e do sintoma e da doença, a gente traça o que possivelmente também ajudou e contribuiu a levar para essa questão. A partir do momento que você sabe onde é que está, Frank, eu digo que a medicina germânica, além de ser um ótimo tratamento, ela é um excelente direcionador. Porque, às vezes, você tem um padrão de repetição de doença que nem é seu. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui todos os exames maravilhosos, mas ainda assim a minha glicemia não desce, eu sou pré-diabético. Aí tem a insulina boa, faz atividade física, mantém uma vida saudável. Aí você encontra um monte de situações que você fala, ambientalmente não tem porquê. Talvez existam questões sistêmicas. Então, se você tem a capacidade, no caso eu tenho, porque trabalho com a constelação familiar também. E eu uso ela muito como recurso. Se encontro um trauma de repetição de muitas gerações para trás, a constelação pode ser um método legal. Tem alguns traumas kármicos, dependendo do que a pessoa leva de linguagem para a terapia, para a sessão. Cara, você pode encontrar isso através de uma radiestesia. Você pode encontrar um trauma, de repente, que foi gerado intrauterino. E dentro desse trauma intrauterino, o que eu faço? Existem técnicas que a gente usa dentro do consultório, mas são técnicas que se complementam em relação à medicina germânica. Mas, por exemplo, já encaminhei muitas pessoas
para técnicas de respiração de renascimento. E eu não faço. Uhum. Traumas intrauterinos muito significativos, por exemplo, um cara que viu o pai transar com a mãe, ouvia o pai transar com a mãe, ele dormia na cama dos pais, e o pai transava com a mãe, quando a mãe não queria, caracterizando uma certa, aquela coisa do ex-tu, e aí depois continuando a palavra, encaminha para o pro, dá uma característica disso, que é uma relação não consentida, fez dele um comportamento de não saber se ele gostava de homem ou de mulher, e principalmente quando ele tinha relação com homens, ele gostava de maltratar esses homens. Então, uma coisa lá atrás, que ele ouviu do pai e da mãe, que moldou a maneira como ele enxerga o mundo, e através da punição dele, sexualmente falando com os homens, era uma maneira, na cabeça dele, de punir o pai. Uhum. Até que ele se prendeu nisso, aí ele veio para o consultório, e a gente conseguiu trazer essa questão. E ele nem imaginava. Essa foi uma pessoa que depois de um período eu caminhei para uma respiração de renascimento. Falei, cara, renasce de novo. Porque seu trauma é de bebê, não tinha nem um mês de idade. A gente encontra isso. Tá. Então, traumas pós-concepção. Só para entender, o pessoal também que às vezes não está tão ligado também a algum tipo de terapias, Everton, são duas questões aqui que eu queria que você explicasse. Uma é o que é constelação familiar e a outra o que é terapia de renascimento. Pode ser? Tá. Constelação familiar, ela está bastante conhecida agora, porque tem uma galera quebrando pau por conta dela. Faz uns anos já, né? Tem muita gente brigando por conta disso. É uma maneira que eu trabalho, é uma maneira que hoje eu atuo até de certo modo diferente da formação que eu tive. Eu sou essa pessoa mais racional, eu sou essa pessoa do ok, olhei para o meu passado, então metaforicamente eu olhei para o meu retrovisor, mas se eu ficar focado no retrovisor, eu vou bater o carro na frente. Então eu preciso olhar para frente. Eu uso o meu passado como referência, eu olho para frente. A constelação familiar é um método criado por um alemão, assim como o Hammer também era, da medicina germânica, uma grande contribuição da Alemanha para o mundo, que dentro das suas experiências, ele identificou que existiam coisas do passado que influenciavam o presente. Hoje, essa série de constelação familiar, ela está bastante conhecida no Netflix, por conta de um seriado que tem lá, chamado Uma Nova Mulher, onde existem dinâmicas ali que refletem a constelação familiar. No seriado, ele diz sobre expansão da consciência, que eu achei legal também o nome que ele deu. A constelação familiar, ela tem 3 grandes princípios, que é a lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer, a lei da ordem, quem veio antes tem precedência, diferente de preferência, então quem veio antes tem precedência, e a lei do equilíbrio de troca. A vida precisa haver um certo relacionamento onde há equilíbrio entre as partes. O equilíbrio o tempo todo assim? Não, a vida ela é dinâmica. Ela é altos e baixos, então esse equilíbrio. A constelação familiar ela é muito eficaz para que a gente deixe o nosso passado para trás, e uma frase que eu uso muito, tem uma camiseta, está aqui no meu consultório, ali na parede, inclusive, que é: alguém tem que parar essa porra. Essa é a minha frase clássica de dizer assim: é preciso quebrar os padrões disfuncionais. Então, como é que eu faço esse padrão quebrar? Quando eu dou um olhar para esse padrão, eu entendo o que acontece lá atrás, para que eu não repita. De novo, Frank, a maneira mais fácil de exemplificar é com exemplo. Sim. Certa vez, um conhecido meu disse assim: Dom, fiz uma constelação aqui na minha cidade, e veio tirar uma dúvida. E eu entendi que lá atrás, pessoas do meu sistema, da minha família, assassinaram outras pessoas por conta de ciúmes. O que isso muda na minha vida? Eu falei, aparentemente, nada. Mas, se você começar numa série de ciúmes disfuncional, uma coisa relativamente sem controle da sua parte, com ciúmes com sua esposa, vale a pena você olhar também para essa parte mais ancestral. Porque lá atrás já houve situações que o ciúme foi motivo de trauma, foi motivo de morte dentro da sua família. Agora, eu olho para trás para quê? Para entender que o ciúme talvez não seja só a minha esposa que eu tô com ciúme porque ela tá mexendo no celular. Talvez eu tenha, dentro da minha percepção, lá da minha epigenética,
gravado dentro de mim que mulher olhando no celular é uma questão de perigo porque ela pode estar me traindo. Falei, então, se você tiver um comportamento que inclina disfuncionalmente para o ciúme, vale a pena você olhar e entender que talvez aquele ciúme pode estar uma dose exagerada justamente por uma percepção prévia, mas não que necessariamente tem ciúme. Às vezes sua esposa está vendo qualquer outra coisa. Por que necessariamente ela está olhando e conversando com homens para atrair você? Então o homem também tem que se tratar nisso. Então pode ajudar. Passado. Pode ajudar nessa questão também do conflito, né? De casais, familiar também, no caso, a reestruturar. Acabei de atender uma moça aqui, Frank, de uma menina de 9 anos, eu atendo muitas crianças com os pais, que a criança apresenta um sintoma ou um comportamento e os pais vêm trazer os filhos. Uhum. E aí, bingo, não está no filho. A menina não cresce, ela está com dificuldade de crescimento, mas ela tem o GH, que é o hormônio que cresce. Então vamos entender do ponto de vista um pouco mais abrangente o que pode estar influenciando essa menina a não crescer. A gente encontrou um trauma na menina. Quando ela tinha 3 anos de idade, eu falei para a mãe, ela é de 2015, 2018, tem um trauma muito marcante aqui no corpo dela. Tem algo aqui que fez com que ela se sentisse sozinha. Eu falei isso. A mãe falou, ela entrou na escola. Ok. E eu ali fazendo uns toques muito sutis na cabeça da menina, de repente eu vi que a mãe começou a se emocionar do meu lado. E eu falei, o que te veio? Ela falou, meu marido infartou em 2018. Eu me senti muito sozinha. Eu falei, a próxima a fazer a sessão é você. Então a menina vem trazendo, ela como se ela tivesse uma predisposição a se sentir sozinha. Uhum. Com isso faz com que ela se mantivesse, do ponto de vista sistêmico, bebê. Não vou crescer, porque o bebê precisa de cuidado, o filhote precisa de muito cuidado. Se eu crescer, naturalmente eu vou ficar um pouco mais sozinha na vida. E ela veio uma piada com isso. Então eu disse para a mãe, olha, o caso dela está muito tranquilo, não é fácil, mas é simples. O corpo dela vai se reorganizar, ele vai fazer os seus movimentos, mas a próxima pessoa a vir aqui é você, a olhar para esse sentimento de estar sozinha. Ainda falei para ela, Frank, é a sensação do corpo da menina, que aí a gente consegue, através de umas palpações, olhar para isso, a sensação de, eu falei para ela, é um sentimento de eu procuro, mas não encontro. Eu procuro alguém, mas não encontro. E é o padrão que essa menina tem. E é o padrão que a mãe também tem. E aí foi o que eu falei para ela. Tá vendo aquela frase na minha parede? Alguém tem que parar essa porra? Falei, então, a menina tá livre agora. Faça isso com ela e ela tá livre. Agora você é um ponto principal. A olhar para essa relação com o marido, onde você, dentro da relação, se sente sozinha. Então, tem outras coisas para olhar. E eu disse a ela, tem coisas ainda antes desse marido. E aí ela começou a chorar um pouco mais, ela falou, ok, eu entendi. Eu volto aqui sozinha a próxima vez. Beleza. Essa é a constelação. Olhar para trás. Sim. Bom, vamos deixar então para você falar da terapia de renascimento um pouquinho mais à frente, já que adentramos na constelação, depois você tira essa dúvida. Tá bom. A questão da constelação, durante um tempo, assim, eu fiquei sem entender muito, confesso para você, Everton. Eu acho que acontece com muita gente quando não busca, né, entender o que é, ou passar por. E a gente escuta, né, várias questões a respeito da constelação. Algumas positivas, outras nem tanto. Mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que é um tipo de ferramenta, terapia, que tem crescido bastante, tem auxiliado também a muitas pessoas. Inclusive, eu confesso, eu mesmo, assim, escutei de amigos muito próximos, de alunos meus também, que disseram que conseguiram entender muitas questões da própria vida na constelação. E aí, tem um fator da constelação que eu queria entender, se possível, não sei se é esse tipo de constelação mais tradicional, porque eu estou vendo que tem pessoas que trabalham com constelação de uma forma, talvez utilizando outros tipos de técnicas ou acrescentando outros tipos de técnicas, mas existe uma constelação, por exemplo, que eu já vi mais tradicional, onde eu nunca participei, como eu disse, eu tenho amigos que são consteladores, inclusive, mas nunca, nem entramos muito de forma tão profunda. Então, como é que funciona essa estrutura? E, aproveitando um pouquinho também, já coloca para a gente, existe
um acréscimo de técnicas novas onde as pessoas estão adentrando? Existe algo aqui que é tradicional, outro nem tanto? Como é que funciona para a gente entender um pouquinho da terapia em si? Tire essa dúvida, meu amigo. Muito legal. Muito legal essa pergunta, inclusive, porque hoje ela dá muito debate. Ela vai dar discussão aqui nos comentários, pessoas falando bem, pessoas falando mal. Existe sempre uma evolução dos métodos uma vez que ele foi criado, não só uma criação nova. A exemplo disso é Freud tinha um discípulo chamado Reich. Reich desenvolveu uma técnica parecida com Freud, que foi expandida por um americano chamado Alexander Lowen, que desenvolveu a bioenergética, e chega, por exemplo, numa análise corporal que hoje existe aqui no Brasil, que é a formação, por exemplo, do Corpo Explica. Então, existe uma evolução desse período. E essa evolução, ela se dá por aspectos diretos e indiretos. Lá, milênios atrás, quando os chineses, a medicina tradicional chinesa, colocava pontos específicos de palito de bambu em alguns lugares, diminuía sintomas e tal. Hoje, existem muitas discussões que isso não tem validação científica. O que eu defendo é, se faz sentido para você, procure alguém que você confie, que faça sentido, e faça um movimento com essa pessoa. Eu, particularmente, escuto muito de consteladores que fazem a formação tradicional, que é a escola do Hellinger, de que até as últimas 7 gerações tem muita influência. Dentro da minha área de atuação, Frank, eu não vejo até a 7ª geração acontecer. Pelo menos da maneira como eu atuo, nunca chegou a 7ª geração. Então, a 7ª geração... Cara, se for falar 7ª geração, bicho, dá muito tempo para trás. Meu bisavô foi escravo. Então, se subir o pai, avô e bisavô, são 3 gerações para cima, dá 1890. Imagina 7 gerações para trás. O que eu mais vejo na minha prática são 4 gerações para trás, normalmente. Pais, avós, bisavós e 3 avós. Foi até onde foi. E, dentro da minha visão, não precisa saber mais do que isso. Porque o que você precisa fazer é, se eu identifico que existe um padrão, talvez não importa para mim quem foi a pessoa que fez tal coisa. O que me importa é, se eu identifico esse padrão, eu posso mudá-lo. Se eu entendo que ele já não serve mais para mim, eu posso mudá-lo. Então, existem várias críticas em relação à constelação, por falta de validação científica, por falta de método. Mas existiria um método, por exemplo, que poderia dar reprodutibilidade, não cunho científico. Mas se você colocar 3 casos e vários consteladores assistindo a constelação em salas separadas, onde cada um dá uma posição, eles vão encontrar alguns pontos específicos onde a interpretação não é só do constelador. Essa é uma grande crítica. Depende muito do olhar do constelador. E eu tomo muito cuidado com isso. Por isso que a gente se trata muito, a gente se desenvolve muito, porque eu não quero chegar a ponto de falar para minha constelada, minha paciente, e falar para ela, olha, seu marido está te traindo. Jamais eu vou falar isso. Jamais eu vou falar isso. Não vou adivinhar, não vou jogar os bonecos, não vou brincar com os bonequinhos da constelação para saber se o Brasil vai ganhar a medalha na Olimpíada. Não vou fazer isso. O que isso vai adiantar na minha vida? Não vou constelar o Oriente Médio, porque eu não sou maior que o Oriente Médio. Não tem sentido disso. Não vou constelar Jesus Cristo, não vou constelar o Brasil, porque seria muita prepotência minha falar, vou constelar Jesus Cristo, vou constelar Buda. Bicho, quem é você na fila do pão? Sabe? Só faz seu trampo, só faz seu trabalho com quem está na sua comunidade, com quem está precisando de ajuda. Então, a constelação hoje ela é um método que ela não tem, de fato, ela é uma pseudociência. E eu não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum em falar que tem parte desse método que não faz sentido. Você deve se ajoelhar até a pessoa que te abusou e dizer que você foi culpada disso. Bicho, isso é um crime, não pode ser feito isso. Não dá para falar que a mulher foi violada naquele ponto que nós já falamos aqui, porque tinha que ser assim, porque o ancestral dela era assim e ela fez isso para incluir. Caramba, calma, vamos take it easy, boy, vamos devagar. Porque pode ser que tenha algum contexto nisso, pode, mas toma cuidado para falar isso. Toma cuidado para colocar essa posição para fora. Porque a gente, naturalmente, desculpa o termo, a gente mexe em bosta seca, Frank. A bosta seca tá na sua calçada, mas ela tá seca, beleza, ela tá ali. Eu sei que tem uma bosta ali, mas eu não vou mexer nela. Agora, quando eu mexo, talvez o cheiro venha, fica desconfortável. E esse processo de autodescoberta, ele não é um remédio que você toma.
Eu coloquei de fora para dentro e acabou o meu sintoma. Não, o autoconhecimento é de dentro para fora, e é o que eu faço com isso agora. E esse é um dos maiores erros que os consteladores cometem. Falo porque eu sou um constelador. Sim, Já cometi esse erro. De falar, é isso que se apresenta, é isso. Caramba, a pessoa vem também buscar uma direção. A pessoa vai num terapeuta, ela também vai para buscar uma direção sobre aquilo. Cabe a nós que identificamos e trabalhamos e estudamos para isso, direcionar essa pessoa. Você não precisa pegar ela, fazer dela uma marionete. Mas ela também veio buscar uma posição de direção. Por que não dá? A constelação clássica diz, não, tudo se resolve. É só dar movimento. Cara, não vejo assim. Eu não vejo. Acho que esse é um dos pontos onde a constelação falha muito em pegar e largar. Tem coisas que eu não trato. Às vezes a pessoa, com um movimento de constelação, ela fica bem. O movimento de terapia, ela fica bem. Mas tem gente que não. Tem gente que eu falo, você precisa dar continuidade. Constelação é tipo um saca-rolha. Pá! Só que algumas coisas, algumas garrafas estão vazias, outras têm muita coisa ali dentro ainda. Então eu encaminho para colegas, por exemplo, psicólogos, psicanalistas, e falo, troca uma ideia com essa pessoa. Porque pode te ajudar. Você precisa de mais suporte. Não dá para ser um suporte no tempo das constelações. Às vezes dura 3 meses, dura 6 anos, 6 meses. Tem gente que vem ao consultório dizendo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Olha, estou fazendo terapia, travou em determinado lugar, eu não consigo mais progredir. Eu vim aqui para a gente entender onde a gente tem que destravar. Saca a rolha. E aí eu falo, toma, saquei a rolha, coloca a rolha de novo, leva lá para o terapeuta, nem melhor nem pior, trabalhos diferentes que também podem se complementar. Bom, você falando sobre isso, Everton, me fez aqui pensar o quanto que o terapeuta tem que ter uma sensibilidade grande até mesmo para entender até onde ele pode ir e o que é da área dele, né? Porque, como você disse, é integrativo e pode auxiliar até mesmo para que a pessoa tenha um tratamento incrível no tradicional, se ela, assim, cuidar de tudo isso que está por trás, o que causou, ou onde foi o gatilho, como você mesmo disse. Então, eu achei muito pertinente você colocar isso, porque é entender também que o outro não é o super-homem, o terapeuta também não é o super-homem. Não é o salvador. Né? Não é o salvador. E tem muita gente que faz isso, busca e colocando até mesmo a responsabilidade no terapeuta. E não é bem assim. O terapeuta, ele vai direcionar, ele vai mostrar, ajudar, né, mostrando ali algumas situações que o outro precisa se trabalhar. E então, você colocar isso, eu achei incrível. E eu complementar uma coisa, Frank, antes de você terminar? Por favor. Tem vários casos que são marcantes, né? E falando exatamente nisso que você falou, eu trago a importância da gente estar sempre buscando conhecimento novo, para saber até onde você atua e onde você não vai atuar. Sim. Lembro de um senhorzinho que sentou aqui na minha frente com sua filha, um senhorzinho com um quadro de encefalite, uma inflamação no cérebro, que dá características de demência. E aí eu fiz várias perguntas, várias investigações, eu falei, esse senhor não tem cara de trauma, não encontro trauma nesse senhor. Mas, uma parte do histórico da vida dele, ele trabalhou numa petroquímica. E aí eu falei, esse cara tem problema de intestino? Tem. Ele tem déficit de vitamina B? Tem. Eu falei, procura um endócrino. Ele tem características de intoxicação por metal pesado. E aí a filha dele falou, sério? Sério, procura. Indiquei um cara. Passou umas 3 semanas, ela mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim, eu ainda estou em choque em te mandar uma mensagem, em entender que um terapeuta, um fisioterapeuta, olhou para isso e muitas pessoas não olharam. Eu falei, não é porque eu sou melhor que médico ou pior que médico. Que bom que, vamos olhar para o lado que bom que você chegou até mim e que você conseguiu entender. E o pai dela tinha feito um exame e de fato tinha dado 2 substâncias muito presentes no corpo dele. Eu lembro que uma era cobalto e a outra era mercúrio. Então tinha muita intoxicação de metal pesado que pode levar a quadros de encefalite. Só que a medicina ainda olha pouco para isso. Não estou falando que é ruim, mas precisa-se de mais casos, chamar mais atenção para isso. É um caso típico do que eu falei, não é comigo que você vai resolver isso.
eu posso te ajudar a olhar para outro lugar, mas tenta isso. E aí eles descobriram que o pai tinha essa intoxicação. Então, até onde você atua? O conhecimento ninguém tira da gente, Frank. O conhecimento, Sim, inclusive, para sim. falar, não é minha área. Sim, Não sim. tem expertise para fazer. Te encaminha outra pessoa. Sim. E foi importante você colocar isso, até mesmo para poder expandir isso, para que outras pessoas possam perceber que nem todos os profissionais são iguais. Assim como nem todos os médicos são iguais. Às vezes a pessoa tem uma experiência, né? Tem uma experiência que não é legal com um e tem outra experiência que não é legal com o outro. Mas o ser humano busca muito, né? Trazer ações de julgamento. A gente já tem isso inerente na gente desde o nosso nascimento. Então, essas questões que a gente busca, né, dentro da limitação do bem ou mal, do certo ou errado, isso acaba atrasando muito do nosso crescimento e da nossa evolução. Você concorda também com isso, Everton? Pra caramba. E o que você chama de sensibilidade, eu costumo chamar de manejo. Sim. Eu usava essa palavra também, Frank. Sim. Não tá errada, tá? É que sim. algumas pessoas aqui confundiam sensibilidade com intuição. Uhum. Então, a mãe da menina que estava aqui agora há pouco falou: como é que você descobriu isso no corpo dela? É alguma mediunidade? Não, tá marcado. Tem um espírito falando algo aí, né? Tem alguém falando comigo? Não tem. É através do corpo dela a gente encontra essa marca. E mais do que entender como isso funciona, se faz sentido o período que eu estou falando para você, se é compatível com o período que ela estava na escola, com que seu marido infartou, vamos levar nossa atenção para aí. Não tentem entender muito exatamente como funciona, porque o ser humano ele é complexo e às vezes precisa de manejo. Esse manejo, que é o que eu vim desenvolvendo nos anos para tentar mudar essa parte onde as pessoas me levavam para uma parte mais mediúnica, falei, olha, nunca tive essa influência no consultório a ponto de falar, nossa, recebi uma informação mediúnica. Não. Uhum. Acredito que possa ter influências? Até acredito, mas aqui no consultório eu falo, se tiver que falar comigo, não venha com clareza, não venha com tanto, não aparece. Só me mostra, sabe? Tipo, as influências daquilo que a gente não vê. Mas eu concordo plenamente nessa questão, e os profissionais não são iguais. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que fala disso, as principais críticas à constelação familiar. Eu sou capaz de criticar o próprio método que eu trabalho, mas também trago a importância de você se conectar. E se a pessoa se conecta com você, Frank, beleza, eu vou fazer com você. Mas talvez tem gente que não se conecta comigo. E tem um monte de gente que não se conecta comigo. Assim como tem um monte de gente que não se conecta com professores meus de constelação. Porque o ser humano ele tem essa certa similaridade, essa relação, essa conexão, essa vibração. Ou se você se identificou com a pessoa e faz sentido, leva um papo com ela. Se faz sentido, eu já atendi, vou te falar que uma mais marcante foi uma moça extremamente contra a constelação familiar que eu atendi de Brasília. E ela não sabia que eu trabalhava com constelação familiar. Depois que ela descobriu, foi que ela ressignificou o que ela tinha sabido ou que ela conhecia sobre a constelação. Justamente porque ela falou, você fez um método que parecia constelação, mas para mim ficou muito claro que não era. Eu falei, mas praticamente foi. Só que a maneira, o manejo de conduzir com você, por conta dessa característica que você tem, e aí eu falei muito mais sobre ela, como ela funciona, através do que ela me trouxe, fez mais sentido para você. Então depende muito mais, que eu acredito, do terapeuta, e os métodos, eles vêm sofrendo ou passando por transformações. Como eu falei do Freud, do Reich, do Lowen, e as coisas vão evoluindo. Recentemente, eu conheci algumas das técnicas da constelação e foi bem incrível assim compartilhar isso com você para poder entender um bocadinho mais também, inclusive passando por uma terapeuta também da Inglaterra que me deu um auxílio para perceber na prática. E eu falei, até que gostei. Então você trazendo essas informações de tudo o que ocorre, a gente percebe que existem pessoas que trabalham com uma técnica mais ampliada e não se limitando apenas ao tradicional. Agora, em consultório, no trabalho que você faz, você trabalha também com formações, Everton? Trabalho com formações do método que eu faço com a medicina germânica.
Sim. A medicina germânica, ela é um pilar, o olhar sistêmico, ele é um outro pilar, e principalmente a parte do o que eu faço agora. Esse é o método que eu hoje chamo de caminhos de autocura. Esse é o principal produto que eu tenho hoje, de autoconhecimento, que é a pessoa ter dentro dela que se ela teve um problema de ceratocone no olho, qual é o contexto emocional que pode estar envolvido? Ela não precisa fixar naquilo, mas considera, pode ser que haja algum contexto. A pessoa que tem problema no intestino, que não faz cocô, tem um contexto ali, principalmente, já tomei água pra caramba, já como fibra, faço atividade física, durmo bem, mas ainda assim tem um problema para evacuar. Beleza, talvez existem mágoas ainda que precisam ser liberadas, e para onde eu olho? Nas minhas caixinhas dos stories, as pessoas repetem muito essa frase. Eu fiz uma análise nos últimos tempos, quais são as perguntas que as pessoas mais fazem? Elas fazem perguntas de tudo, mas no final elas dizem, para onde eu olho? Para onde eu olho? Para onde eu olho? Eu entendi que as pessoas estão buscando direção. Então, esse direcionamento é o que eu hoje ensino no Caminhos da Autocura. Esse Caminhos da Autocura, ele ensina exatamente isso. Eu tenho um problema no meu pé, uma fascite plantar que não sara de jeito nenhum. Para onde eu olho? Então, olha para sua relação de estabilidade, olha para a relação com sua mãe. Mas vamos entender qual é a fase que você está vivendo, qual foi o trauma, como o tecido se comporta. Então, é um conhecimento que ele é libertador. E o que eu mais escuto dos meus ex-alunos é: eu queria entrar na sua cabeça. Eu queria ter essa velocidade de pensamento, porque eu queria entender o que está acontecendo. Eu falo, mas é um método, não é intuição, tem um caminho para isso. Primeiro você pensa nisso. Aí você repete isso centenas de vezes, eu consigo te descrever qualquer sintoma que você falar aqui, exatamente esse caminho dos 6 passos. Mas porque já fiz muitas vezes. Né? Então hoje eu tenho essa formação, nós estamos reformulando ela, fazendo um cenário diferente, que justamente desenvolve essa capacidade do para onde eu olho. É um caminho de direção. Isso que chama caminho da autocura. Esse processo de mergulho, de autoconhecimento e de perceber que está tudo integrado, espírito, mente e corpo. Quando eu falo espírito, não é o espírito de forma dogmática, mas o espírito em consciência, né? Da gente viver de forma mais conectado com tudo que há na natureza, com tudo que há aqui. E a gente está percebendo que tem crescido cada vez mais e que as pessoas já começam a buscar também. Talvez seja por isso que algumas terapias integrativas, elas estão tendo seu boom, né, em crescimento. E aí você percebe também, já que você já está tantos anos trabalhando com isso, você tem percebido também esse movimento para esse crescimento, Everton? Você está percebendo que a humanidade está regredindo e por isso que está precisando das terapias integrativas? Frank, o que mais me move nesse propósito, eu vejo que por muito tempo eu achei que não existia maldade no mundo. Até me deparar com alguns casos dentro do consultório que eu falo, caceta, não é possível que isso não seja maldade. Por muito tempo eu vivi no que eu chamo particularmente de utopia, de achar que as pessoas só eram traumatizadas. Elas também são traumatizadas, mas depois de tantos atendimentos, depois de tantos anos, eu não consigo pensar que o ser humano não tem um certo lado de maldade inerente, que pode ser mal se ele quiser. Então, através dessa maldade, eu fiquei pensando, falei, rapaz, se alguma pessoa dessa cruzar a vida dos meus filhos, nós podemos ter problema. Então, o que me move, sabe aquela coisa do propósito? Por que você faz o que você faz? Sim. Cara, eu sou muito simples nas coisas que eu faço, Frank. Eu falo, porque se um dia alguém cruzar com um filho meu, eu espero que ele trate bem a pessoa, assim como eu espero que a pessoa também o trate bem. Pode ser que o meu filho seja essa pessoa, mas eu quero deixar um legado para ele e para todos os outros que estão à nossa volta, de que se meu filho encontra a sua filha, se sua filha encontra o meu filho, enfim, que eles se tratem bem, que eles sejam boas pessoas. E isso se dá muito para mim do desenvolvimento pessoal que a gente pode ter, das ferramentas que a gente tem a oportunidade de ter hoje. E não subestimar o que é simples. Porque tem paciente que vem aqui que só precisa pisar um pouco mais na grama. Fala, cara, tem um pouco mais de contato com a natureza.
Ah, mas é só isso? Não é só isso de ação depois do que a gente destravou, mas a ação em si, ela é simples. A do tipo, pô, toda vez que eu passo na frente da casa da minha avó, eu lembro que ela morreu e blá, blá, blá. Cara, muda o caminho por um tempo. Sério, muda o caminho. Parece que a gente gosta de se maltratar, né, inconscientemente, né, cara? E tem um monte de informações hoje, né, Frank? A gente é bombardeado com um monte de informações hoje que... Ah, mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? Parece a gente escolhendo uma pizza, ou parece que escolher um documentário na Netflix demora 40 minutos para escolher. Cara, escolhe. O tempo do filme, né? Fica ali, né? O filme, cara. Você já discutindo ali se vai ser bom na expectativa de que você quer a melhor das experiências. Não, porque eu quero a melhor das experiências. Caramba, as coisas não vão ser melhores o tempo todo. Mas e a ação? Onde é que ela está? O poder da ação, pós-consulta, ele determina muita coisa. Então, o que você vai fazer com essa informação que você teve? O que você pode fazer? E aí, juntos, a gente chega nesse lugar. Então, o grande acesso, o grande profundidade minha de fazer o que eu faço é simples, cara. Reduzido numa frase que se um dia vocês encontrarem meus filhos, eu quero que vocês se tratem bem. Bom, que o filho de vocês encontre nossos filhos e que não seja uma Richthofen da vida, que não seja um Champinha, que não seja pessoas que vai maltratar a outra. Que saiba diferenciar, saiba cuidar do ser humano, saiba ser acolhedor e saiba ser contundente na hora de colocar os seus limites também. Eu vejo muito esse movimento e é isso que me move hoje. Olhar pensando que os seus filhos podem encontrar os meus e que eles se tratem bem quando forem adultos. Você falou aí de pontos, né, da questão oculta por trás, o que está aí por trás da doença, dos sintomas, e daí, o que você, Everton, vê ou aconselha nos tempos atuais para que essa história do trauma, ou até mesmo das crenças, dos bloqueios, eles não se repitam para os nossos filhos? Porque é uma preocupação, inclusive, para quem está em processo de tratamento, em processo de reconhecimento nas terapias integrativas, de não querer que os filhos também passem por aquilo. E aí, qual dica que você poderia dar para que essas pessoas pudessem, né, abraçar tudo isso e, sei lá, trazer mais leveza e não deixar que isso passe aí para a sua geração, ou não tem o que fazer, esperar os filhos crescer e vai resolvendo na terapia. Isso é uma amiga minha que fala, vai resolvendo na terapia depois quando eles crescerem, tá tudo bem. Eu até falo algumas vezes essa frase, mas eu acredito que existe um meio aí. Porque parte do que os meus filhos vão crescer, dos nossos filhos vão crescer, está muito relacionado com o ambiente que eles vivem, com a educação que nós damos para eles, com a maneira como a gente se relaciona. Só que para a gente se relacionar bem com os nossos filhos, a gente tem que estar minimamente bem conosco. E às vezes o ser humano esquece disso. Eu quero fazer tudo pelo meu filho, eu tenho que fazer pelo meu filho, e isso e aquilo. Mas e você nessa história? Então, onde é que você se encaixa nesse lugar como a pessoa que vai direcionar um filho? Se você não teve determinada direção. Mas não é ó céus, ó vida, ó azar, se eu não tive, eu não tenho como dar. Tem. Pode mudar hoje a sua vida com o conhecimento que você tem. Então, é possível evitar traumas? Evitar, sim. Zerar, não. E aí a gente tem que olhar para a nossa insuficiência. Saber que nós vamos ser insuficientes para os nossos filhos. Quando um filho seu começar a chorar, você não conseguir fazê-lo parar. É olhar para a sua insuficiência. Olhar para a insuficiência do ser humano e entender que eles são muito mais do que aquilo que a gente vê. Eles têm as suas percepções. Um filho nunca vai ser igual ao outro. Eles podem ser gêmeos, univitelinos, eles não vão ser igual ao outro. Cada um vai ter a sua percepção e vai entender. Uma coisa que eu falei essa semana nos meus stories, eu falei, se vocês olharem o trauma como uma oportunidade, isso pode ser gigante na sua vida. Porque você pode ter tido um trauma, por exemplo, de abuso na infância, e você abrir um lugar onde você vai ensinar as pessoas a reconhecer um relacionamento abusivo. Você fez do limão uma limonada. Então nem tudo é só isso. Pô, Tom, o que te trouxe até aqui? Trauma? Trauma. O trauma também me constituiu. O trauma fez eu escolher a fisioterapia. O trauma fez eu trabalhar com um deficiente físico dentro do Comitê Paralímpico do Brasil.
durante 2 Jogos Paralímpicos. O trauma também me fez lá dentro. E a hora que eu resolvi o trauma no último jogo, 2021, eu falei, encerrou meu ciclo. Agora é hora de mudar. Eu vou para outro lugar. Eu vou buscar outras coisas. O trauma também nos constitui, Frank. A gente tem uma sensação de que trauma é só dor. E eu trago isso, é até contra-intuitivo, porque eu poderia estar vendendo um monte de curso falando, não, os traumas... Cara, tem trauma que você não precisa olhar para ele. Se ele é uma potência para você, e você só vai conseguir mudar aquilo que você sabe que é um problema. Então, o autoconhecimento, para pais, é o meio do caminho para mim. Os filhos vão ser traumatizados? Vão. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Os filhos vão ter seus traumas. Vão constituir seus traços de personalidade. Mas nós podemos minimizar isso, definitivamente. Se a gente conhecer o comportamento humano, se a gente conhecer quando um filho meu faz pneumonia, ao mesmo tempo que minha esposa está angustiada. É batata, não precisa avisar. Minha esposa está angustiada, meu filho faz um sintoma. Cara, existe uma ligação muito grande entre eles. O que eu posso fazer por isso? O que eu posso fazer para amenizar ou atenuar o sintoma? A gente não previne, a gente não brinca de ser Deus dizendo o mundo está curado. Não, a gente vai entender e fazer um caminho para que a gente possa minimizar e atenuar essas dores que as pessoas têm. O caminho do meio para mim é autoconhecimento e um propósito de olhar que os nossos filhos vão ser traumatizados e isso também vai constituir a personalidade deles. Everton, a gente poderia agora, se você concordar, a gente fazer uma análise de forma onde você pudesse explicar, por exemplo, o que o sintoma pode trazer de explicação para o corpo da pessoa. Você poderia trazer, então, dentro dessa visão, junto à germânica? Claro. Então, podíamos começar com, por exemplo, algo comum do significado, geralmente a pessoa que tem dor de dente de forma constante, sem motivo aparente, por exemplo. A relação do dente com essa medicina germânica, ela tem alguns contextos que envolvem raiva. Raiva de ter se separado de alguma coisa. Raiva de ter alguém que vitalmente, então, por exemplo, raiva vital com pai, com mãe, madrinha, pessoas que trazem um contexto de você é muito importante para a minha vida. A pessoa tem muita dor de dente, ela tem que ir ao dentista, é frequente, vale a pena dar esse olhar do que tipo de raiva eu não estou conseguindo expressar aqui do jeito que eu gostaria. Intestino preso. Putz, esse aí é um dos principais. Aí tem um monte, né? Intestino preso, diverticulite. A grande questão do intestino é a mágoa. A mágoa é o que eu ainda não consegui liberar. As pessoas que têm problema de intestino, tomam água, come fibra, come salada, mas ainda assim tem o seu intestino preso, aquela coisa do intestino preguiçoso, algumas pessoas chamam, a gente olha para algumas mágoas que ainda não foram liberadas. Esse é o ponto principal do intestino. A pessoa que se machuca sempre no mesmo lugar ou do mesmo lado, porque é estranho isso, tem períodos que parece que vai exatamente ali, só do mesmo lado, do mesmo lugar. Tem alguma explicação também para isso? Já respondi isso daí de 2 maneiras. Uma delas é, você talvez seja uma pessoa extremamente distraída, pode ser, mas se toda TDAH vez, gritando aí. Pô, você tá meio capenga, né? Mas se é sempre o mesmo lado, sempre a mesma questão, existe um padrão. E é para esse padrão que a gente olha. Por que o dedo? Por que só esse lado? Por que é o lado direito ou o lado esquerdo? Isso tem um sentido para a pessoa. Não existe uma regra, mas para ela, a gente investiga para saber o que o lado direito é para você e o que o lado esquerdo é para você. E a partir daí a gente começa a puxar um fio que vai levar a lugares que a pessoa nem imagina. Coluna. Dores na coluna constantemente, sem motivos aparentes, claro. A coluna ela se divide em 4, né? Cervical, torácica, lombar e a sacral, que é onde entra lá no final o cóccix. Se for na cervical, a gente olha para injustiças, submissões, pessoas que têm medo de alguma coisa que pode acontecer. Normalmente é caramba, eu não sei se eu vou bater a meta, eu não sei se eu vou conseguir passar, eu não sei o que meu pai vai achar, o que minha mãe vai achar, o medo daquilo que eu não vejo. A torácica, ela tem o lance de carregar o mundo nas costas. Normalmente alguma pessoa que está fazendo uma função de mãe para alguém, ou pai de alguém, ou tentando carregar os irmãos, carregando os primos. Não, vamos fazer dar certo. E às vezes ela não está nem conseguindo se carregar.
A lombar, ela tem um contexto de projetos que não deram certo. Não é só porque a pessoa fica sentada, mas também porque alguns projetos da vida dela não deram certo. Tem o contexto do sacro, que é a região final, que traz muito forte a questão do quem sou eu. Uma identidade, principalmente se a lesão ou se o que você tiver de problema for próximo da região do póx. Através daí, a gente vai buscar esses traumas com esse contexto para levar para o autoconhecimento, para desbloquear esse padrão que existe na sua vida. E com relação a câncer, estamos aí numa era onde são tantas pessoas tendo esse tipo de doença. Então, por exemplo, o mais comum geralmente é o câncer de mama, Everton? Que busca é o segundo maior do Brasil, pelo menos. O principal é o melasma, que é o câncer de pele, né? Então, você poderia falar sobre os principais, assim, e trazer alguma explicação, por favor? O melasma, ele tem um contexto forte, inclinado para o que as pessoas acham de mim, uma sensação de desproteção. Fui desprotegida, fui xingada. Aí algumas pessoas podem dizer, mas então qual que é a relação com a gestação? Ah, tem a ver com o hormônio XYZ. Ok, mas vamos para a parte emocional. Como uma mulher se sente quando ela está grávida? Quais são as informações que ela tem do sistema familiar de quando a mãe dela esteve grávida dela? Era uma mãe protegida? Tinha um parceiro do lado? Como era essa relação? A gente sabe que num futuro num passado não muito distante, as mulheres tinham grandes dificuldades com o relacionamento. Parceiros que não estavam presentes, parceiros que trocavam durante o puerpério, que tinham que fazer sexo durante aquele período porque não podia ficar no período de resguardo. Então, o melasma traz o contexto de desproteção. O câncer de mama, ele tem duas vertentes. Uma delas é o câncer de ducto, que é o ducto que leva leite para o bico. Aí tem um contexto de separações, de traições, de situações que são muito dolorosas para mim do ponto de vista. Fui tocada de uma maneira indesejada ou me separei de alguém de uma maneira muito indesejada. Perda de filhos recai muito aqui. Gestações que não foram para frente, tem que tomar cuidado com essa percepção. Já a questão da glândula, que é outra parte da mama, está muito mais inclinado para a parte dos filhos, da casa. Por exemplo, um homem que se separa da mulher e a percepção primária dela é: meu Deus, como eu vou conseguir nutrir esse filho? Como eu vou conseguir aleitar o meu filho? Como eu vou criar esse meu filho? Então tem um contexto de impacto de separação, de fiquei sozinha, como vou nutrir? Às vezes a mulher não é a provedora da casa. Às vezes ela não sabe o que vai acontecer no trabalho dela quando ela anunciar que ela está grávida. De repente ela pode ser mandada embora logo em seguida. Tanto que existem leis no Brasil para proteger a mulher nessa fase, né? Mas sim, a insegurança, ela pode aparecer em qualquer lugar. Qualquer hora, qualquer momento da vida da mulher. E a gente pode ganhar mais dinheiro. Ah, ufa, sanei a minha necessidade, mas e a insegurança? Você pode ganhar dinheiro mesmo com insegurança, mesmo com medo. Então esse medo, essa insegurança, será que você é capaz de nutrir meu filho? É onde a gente age do ponto de vista emocional. Maravilha. Candidíase é algo que geralmente não se comenta, mas é comum, acredito eu. Você poderia falar sobre? Essa é uma das principais doenças ou sintomas que eu trato aqui no consultório. Justamente porque trazem contextos muito comuns da nossa vida, da vida da mulher, mas ela tem muito receio de falar, tem muita restrição, muito tabu, por se tratar de uma região íntima e de uma coisa que traz a sensação de vagina suja, porque pode ter secreção, pode ser purulenta, pode ter cheiro, então ela traz um desconforto muito grande, principalmente a coceira. Coça muito, e aí a mulher não vai ficar se coçando no meio da galera, né? Por uma questão moral dela mesma. Mas a candidíase traz muito forte contextos de traição. Não necessariamente a traição que de fato aconteceu. Ela pode ter percebido dessa maneira. Lembra da história do celular? Se a mulher perceber que o marido está no celular porque ele está falando com a outra, aquilo pode ser uma repetição de trauma tão grande que ela faz uma candidíase. Me lembrou um caso de uma mulher que veio aqui, ela tinha candidíase há mais ou menos 12 anos. E aí eu falei, ó, tem esse contexto dentro da candidíase, vamos ver onde a gente encontra isso na sua vida. Ela disse, e ela falou, nunca ninguém me falou isso. E eu também nunca falei isso para ninguém. E aí a frase que o meu tapete preto mais escuta é, eu nunca falei isso para ninguém.
ela disse: toda vez que eu tenho relação com o meu marido, em algum momento eu lembro da desgraçada ligação que eu ouvi, por acaso, quando o telefone dele me ligou e ele estava com a amante dentro do carro. Ela falou: toda vez que a gente tem relação, eu lembro disso. Então, percebe? O corpo dela faz uma releitura daquele momento. Ela está na relação com o marido, mas a cabeça dela levou ela para outro lugar. E aquilo, por não ser um trauma que já foi trabalhado, ele se repete. Então, o corpo entra num processo de dor de novo. Ele gatilha. Quando ele gatilha, a mulher faz o sintoma de novo. E é uma coisa muito comum, cara, muito comum. Há uns 2 meses, o que eu mais atendi no mês foi candidíase e obesidade. Os 2 assuntos mais comuns. Você tem visto aí, acredito que sim também, né? Essa onda agora, todo mundo se identificando como TDAH. E eu queria saber o que a medicina germânica fala disso, sobre TDAH. Porque agora todo mundo, né, tem TDAH. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e dentro dos seus estudos, o que é que você traz? Os fatores ambientais influenciam muito, a gente sabe, né? A alimentação tem muito a ver, principalmente a questão que há dentro da medicina integrativa um grande estudo, uma grande movimentação, olhando para a quantidade de agrotóxicos da alimentação, que pode influenciar. A gente também olha aqui, do ponto de vista da medicina germânica, para filhos que não vieram, então perdas, a gente também olha para isso, perdas no sistema familiar, e principalmente um conflito de identidade. Só que isso pode ser qualquer coisa, Frank, porque a criança ela pode estar desapercebida, estar hiperativa, estar com TDAH, é muito precoce fazer esse movimento, mas hoje fala-se muito disso, simplesmente porque é como se ela tivesse um carro 1000 acelerando na segunda marcha, tentando dar 100 por hora. Ela está operando num nível tão alto de estresse, o que é compatível para ela, a quantidade de estresse, e o estresse para você é diferente de uma criança, por exemplo, que ela não percebe mais nada. Ela pode estar sobre grandes situações extremas de estresse, que para ela tanto importa o que está acontecendo ao redor. O corpo dela está tentando se resolver ali dentro. E pode ser, de fato, que seja um diagnóstico, como vem muitas pessoas aqui no consultório, mas pode ser que o ambiente, trocando a frequência e mudando o ambiente através dos traumas que a gente encontra, o TDAH diminui, a hiperatividade diminui, a desatenção diminui, a criança passa a ouvir melhor. Então, tem questões comportamentais que, dentro do ramo que eu trabalho, faz muito sentido também olhar para isso. Não é só isso. Você nunca vai me ver falando assim, é tal coisa. É sempre assim, pode ser. Ah, pode ser que a minha candidíase é porque eu consumo muito carboidrato? Pode. Já mudou a alimentação? Já mudei. Já evitou glúten, que é uma coisa que influencia muito? Já mudei. Não melhorou? Não melhorou. Ok, então vamos olhar para essa parte. E aí, nós voltamos ao renascimento, à terapia do renascimento. Então eu queria que você falasse o que é a terapia de renascimento, mas após a terapia do renascimento, já pegando como gancho, como resolver essas questões? Ok, estou ali utilizando as terapias integrativas, tanto a constelação como a germânica. Quando é que eu descubro que cessou, que resolveu? Cara, excelente pergunta, Frank. Porque é uma coisa, tipo, vou ficar ali constelando durante anos e anos e anos, pedindo perdão. Será que é só isso? Ou existe um caminho e um mergulho para poder entender isso no próprio corpo, no movimento do corpo? Então, eu queria entender, por favor. Legal. A terapia do renascimento, geralmente eu encaminho para os terapeutas amigos meus que trabalham com isso, quando a gente encontra traumas muito fortes no período intrauterino. Ou traumas de parto, como o meu, por exemplo. Não parece, mas eu fui um cara que caí no parto. E caí no lixo, literalmente. Caramba. Pressionou, ninguém segurou, caí no lixo. Qual que foi a minha percepção na hora? Caramba, minha mãe morreu. Porque a última informação antes de eu cair, eu já fiz renascimento para isso, a última informação antes de cair foi, vai morrer os 2. O médico gritava isso na sala. E quando eu caí, a partir do momento que eu caio e a minha alma sabe que eu estou vivo, e a informação foi, vai morrer os 2, alguém morreu. Então, se eu não morri, minha mãe morreu. Aí tem um baita trauma de separação na infância.
Frank, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Por favor. O lugar que eu ressignifiquei isso foi na abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. E eu só fui me dar conta disso depois. Porque quando nós estávamos entrando no estádio, no Maracanã, eu me arrepio de lembrar. Nós passamos por um túnel estreito, escuro, que no final dele tinha a luz do Maracanã. Naquele período, eu tenho um ápice, e meu corpo, toda vez que eu falo disso, ele arrepia, até inclusive atrás da cabeça. Ali foi a materialização de um novo movimento de renascimento, porque sempre foi um sonho para mim estar nos Jogos. E quando eu estava passando por aquele corredor, eu tenho clareza de todos os movimentos que eu fiz ali. Na hora que eu apontei no estádio, que o estádio ficou verde e amarelo, ali, de fato, nos Jogos, eu só virei para cima, fiz um sinal para minha esposa, ela mandou uma mensagem e falou, eu já te vi. Eu falei, então agora eu vou. Olha que louco, agora eu vou. E aí eu fui, cara, parecendo uma criança, pulando na frente da câmera. Eu era a pessoa mais feliz do planeta naquela hora. Depois que eu fui entender que ali eu estava renascendo de um sonho, de traumas que lá atrás foram muito dolorosos. Respondendo já a segunda pergunta, fazendo gancho com essa, às vezes a gente não percebe que ressignificou trauma, a gente vai perceber depois. Tamanho foi o meu êxtase, e aí minha irmã mandou mensagem e falou, vai pro lado direito que a câmera tá do lado direito. A hora que ela mandou a mensagem, falou assim, nós vimos você, o nós estava ela, meu pai e minha mãe, e minha mãe, 3 juntos. Eu falei, legal. Aí, psiquicamente, como é que a gente olha para isso? Eu renasci num túnel estreito, onde o final do túnel não foi traumático, eu tive uma outra percepção, ali eu fui visto pela minha esposa, minha irmã, meu pai e minha mãe, e falei, tá tudo bem, agora eu vim para cá. E aí foi um dos melhores espetáculos da minha vida, vivenciar aquilo entrando com tudo verde e amarelo, tocando um samba dentro do Maracanã. Então, já respondendo a segunda pergunta, o renascimento ele faz essa consciência, essa mudança de percepção sobre o nascimento, e quando você sabe que você mudou isso? Porque a partir dali, Frank, eu não tive medo de renascer para as coisas. Eu tinha medo de começar as coisas, eu tinha medo de falar, pô, mas eu vou mudar? Eu vou fazer tal coisa? Eu já tinha conhecido isso aqui. E eu sabia que uma hora isso aqui ia acontecer, essa mudança, essa transição. Mas como estar dentro de um jogo, trabalhar com esporte, até por ter sido um ex-atleta, com natação ainda, que era o sonho da minha vida, eu falei, bicho, eu nunca vou largar isso aqui. E aí, quando eu finalizei um movimento lá, eu já não tinha mais medo de fazer essa troca. Porque eu já tinha renascido, eu renasci para aquilo. Eu renasci ali depois de ter consciência de que aquilo foi a personificação. 2016, eu tinha 30 anos. 30 anos depois do movimento do meu parto, eu renasci. E a partir dali as coisas foram mais fluidas para eu fazer qualquer tipo de nascimento de coisas. Eu passei a criar mais. Eu passei a criar projetos. Eu passei a me desenvolver mais, porque eu não tinha mais receio da vida. Passei a ganhar mais dinheiro. Eu não tinha mais receio da vida. Então, beleza, tudo bem renascer. É possível renascer e renascer mais feliz, alegre, contente e sendo visto. Você falou em dinheiro aí, e tem uma relação também com a parte financeira, quando a pessoa não está prosperando na fase adulta, Everton? Principalmente, o que eu mais encontro no consultório, Frank, são as pessoas que não foram desejadas ou a mãe tentou tirar a vida da criança. Essa sensação de eu não sou o suficiente para você, mamãe. Ou depressão pós-parto, por exemplo, também é comum. Sim. A criança cresce com uma relação de insuficiência, porque o que mais importa para essa criança, se ela leva essa ferida para a vida adulta, o que mais importa para ela é ter o amor da mãe. E aí ela não reconhece, porque essa mãe ou está morta, essa mãe ou está depressiva, ou essa mãe não desejou o amor dela, e aí ela chega na vida adulta, ela nada mais importa. O que importa para ela é ser amada. Aí ela pode desenvolver dependência emocional pra caramba, ela pode desenvolver migalhas, ela se contenta com migalhas. Ela não precisa ser a pessoa mais ambiciosa do planeta, mas ela, às vezes, não se importa com o mínimo. Cara, será que essa vida é digna para você? Será que você não merece mais? E se você fizesse um pouco mais, se você olhasse um pouco mais para isso? Tem uma direta relação com o nascimento, que é o movimento para a vida. Dinheiro traz o quê?
Aí talvez a pessoa que estava escutando aqui falou, azar, desgraça, perda. Mas a essência do dinheiro é vida. É, vida. Felicidade. É felicidade. É felicidade. Ela pode ser, é um potencializador. Pode ser uma vida. Pô, com dinheiro eu posso ir te visitar em Portugal. Eu tenho dinheiro, eu tenho vida, eu vou para a vida, eu saio para o movimento. Então dinheiro é vida, é movimentação. Maravilha. Everton, cara, muito bom tê-lo aqui. Valeu a pena essa espera, porque todas as informações que você trouxe aí para a gente são ricas. Aproveite quem quiser e sintonizar com essa energia. E para encontrar o Everton, aqui, arroba Everton Araújo Terapias, para quem quiser assim encontrar o Everton nas redes sociais. E também tem aqui o site do Everton, que é evertonaraújo.com.br. Lá você vai conhecer mais o trabalho do Everton. E Everton também está no YouTube, Everton? Estou no YouTube, canal Como também, Everton Araújo Terapias. Foi então, de lá que a Carol achou. Então pronto, Everton Araújo Terapias, você pode encontrar o Everton lá. Agradeço a Carol pela indicação também da entrevista. Agradeço a você pela sua generosidade de estar aqui com a gente em seu tempo de consultório para poder tirar dúvidas das pessoas. E, gente, tá aí a indicação do Everton, vou deixar aqui abaixo também na descrição. Everton, gratidão. E para finalizar aqui, qual mensagem, não uma mensagem, né, não texto com Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu sei que você vai falar a sua frase, a gente coloca um pu, mas pode falar a sua frase de efeito, o que você diz para as pessoas que estão dentro desse processo de autoconhecimento, desse processo de autocura, melhor, de cura, né, nesse momento da vida. Então, por favor, Everton. Frank, muito obrigado pelo convite, agradecer mais uma vez a generosidade da Carol Capel, que nos conectou. Ela é uma pessoa extremamente generosa com o meu trabalho, com o seu trabalho. Ela mandou mensagem para mim dizendo, eu não perco essa entrevista por nada, esse bate-papo por nada. São duas pessoas que eu gosto muito, e então agradecer a Carol também. A mensagem que eu mais uso, a minha frase clichê, você sabe qual é? Alguém tem que parar essa frase, significa, se você não está contente com o padrão que você vive hoje, é possível parar. E tem uma outra frase que eu falo muito que é preciso parar de cavar. Antes de você começar a subir a escalada da sua vida, você precisa parar de cavar, porque às vezes a gente é sabotador de nós mesmos. A gente acha que está evoluindo, mas está cavando um buraco, então primeiro você para de cavar, depois você usa essa energia para construir sua escada e subir. Então é preciso parar de cavar, e alguém tem que parar essa... Boa, Everton. Gratidão, Everton. Gratidão, meu amigo. Tá aí, gente, que bom. Everton Araújo, agradecemos ao Everton pela sua presença. E olha, para você poder acompanhar tudo aqui, ficar por dentro, vai em nosso portal frankmenezes.com.br. Nosso portal está cheio, recheado de notícias, recheado de novidades, e você pode ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tudo que acontece em nosso projeto através de lá. E também, aproveitando aqui a deixa, já que o Everton falou da Carol, olha, curso de investimento da Carol Capel, aproveita aí, gente, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser aprender questões básicas de investimento que a gente precisa aprender no nosso dia a dia. A Carol Me Ensina Finanças e Investimentos vai te ajudar, com metodologia inédita e exclusiva. O link está na descrição para quem assim sentir e quiser mudar, transformar toda a sua visão de mundo. Afinal de contas, olha, eu digo que o primeiro módulo desse curso já vale por todo, porque a Carol ensina questões onde ela está trazendo também ligações da neurociência, também da constelação, pontos das germânicas, que Carol aplicou na vida dela, inclusive trazendo muitas questões, como ela mesma disse, através do próprio Everton. Então é isso. Siga @Frank Menezes Oficial no Insta, nas nossas redes sociais, no TikTok, Teco, que você vai nos encontrar lá. Gratidão e até o próximo vídeo, até a próxima entrevista.